Olá, amigas e amigos! Eu espero que vocês estejam bem. E no meu último vídeo eu falei um pouquinho a respeito da descoberta do nosso estilo no scrapbook. E durante o vídeo eu mencionei o fato deste layout aqui hoje já não representar, né, a minha personalidade no scrapbook. E aí eu até disse no vídeo, talvez eu até refaça, né, ele. E pensei, por que não, né? Refazer esse layout de um jeito que hoje converse melhor comigo, né? Eu lembro que eu falei que eu gostei muito dessa questão aqui das letras vazadas, e aí eu vou fazer um projeto novo com essa parte aqui das letras vazadas, sabe? Tem muita coisa aqui que eu não faria. Como eu disse no vídeo anterior, tem muita técnica aqui que eu coloquei, mas como eu estava submetendo esse layout para um concurso, e eu nunca havia participado de um concurso, eu achava que eu tinha que mostrar, né, para quem fosse julgar, mostrar que eu sabia fazer scrapbook, que eu tinha noção das técnicas, né, de scrapbook. Mas, gente, eu misturei muita coisa aqui, sem necessidade, sabe? Primeira coisa que eu, olhando aqui, eu não faria, era colocar elementos em toda a página, assim, tipo aqui, 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 e ainda aqui, aqui, sabe, assim, tem muitos elementos na página inteira. Isso eu já, talvez eu não conseguisse fazer tantos clusters dessa maneira aqui. Outra coisa que eu não faria é colocar a gaze, e tem umas mini pedrinhas aqui, que são umas pedrinhas decorativas, e eu coloquei a gaze com elas. Então, assim, é uma mistura de estilo, porque os die cuts que eu tô usando aqui são die cuts modernos, né? Tem aqui um pouquinho de foil, eles têm uma pegada mais moderna, e eu coloquei a gaze com essas pedrinhas aqui, e olhando hoje não tem nada a ver. Outra coisa também que eu não faria mais é fazer esse stencil com a pasta glitter, justamente porque aqui já tem muita informação, então assim, não precisava trazer a atenção da pessoa para dois pontos que nem, né, que não fazem ali, não estão fazendo nada. Na verdade, eu criei esses dois pontos de foco, ainda coloquei elementos para poder, né, realmente atrair o foco, e ainda coloquei mais para cá e mais para cá. Então, assim, é muito foco, muito lugar para olhar, sendo que a foto está bem no centro, né? Outra coisa que eu não faria, esses bordados aqui sem o menor cabimento, numa cor que eu coloquei mais para poder ornar aqui, né, com o vermelho que eu acabei colocando, mas o bordado está completamente perdido nessa página. Ele tá aqui, aqui e aqui, ele não forma nem um triângulo bonito, ele tá na vertical, sendo que o meu layout está praticamente na horizontal, se a gente vê por aqui, ele tá quebrando essa leitura que ele, né, a gente vê que o layout é um layout horizontal, as letras, né, estão para cá, a foto tá pra cá, e eu quebrei esse bordado vermelho bem na vertical aqui, assim. Isso eu não faria novamente. Muitos corações de emboss aleatórios, jogados no meio da página, tipo aqui, 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 ó, aqui, aqui, aqui. Pra quê, dona Mônica? Pra quê? Muito emboss, sem necessidade. Gente, agora que eu tô vendo que eu ainda fiz um pouco de carimbeira branca aqui, ó, ao redor. Ai, meu Deus, fiz mesmo. Aqui a letra eu vou pensar aqui, porque os furinhos eu acho que ficaram bem graciosos. Uma washi tape aqui do nada, 2 pedaços de washi tape aqui, ó, do nada. Uma gatinha aqui, ok. Umas lantejoulas de tudo quanto é cor. Tipo, eu tenho verde, eu tenho dourado, eu tenho azul, eu tenho uma florzinha também aqui. Gente, too much, sabe assim? Too much. E ainda fiz três camadas aqui, ó. A primeira, a de baixo e mais a branquinha aqui atrás. Então, assim, aqui caiu, provavelmente era o título, e aqui deve ser mais alguma coisa que também não tem nexo. Nada com nada aqui. Olha, do nada tem um negocinho aqui. Então, assim, bora refazer isso. Olha, misturei a doily aqui também. Tá solta? Não. A doily junto com o negócio. Não tem mais nada a ver comigo este layout. Então, a gente vai refazê-lo e depois a gente vai comparar, tá? É uma foto só que também que eu vou usar. E eu vou mostrar pra vocês, então, agora, no vídeo, como que eu fiz essas letrinhas. Bom, vamos lá. Primeiro eu abri o programa, né, o estúdio da Silhouette.
cliquei ali na figura para fazer um círculo. Esse círculo é o que vai me orientar na posição das minhas letras. Aí eu diminuí ele, né, para colocar ali no tamanho da folha. Perceba que o tamanho da página ali é exatamente o tamanho da folha de scrap que eu vou mandar cortar. Então, eu tenho como visualizar ali onde eu vou posicionar minhas letras. Então, eu abri a caixa de texto, digitei ali, né, a palavra, aí eu vou mudar a letra para uma letra um pouco mais gordinha. Eu não sei por que não grava essa parte na tela. Aí eu vou aumentar para eu poder ver a proporção ali, né, o tamanho que eu vou querer na minha página. Clico em cima da palavra, vai aparecer esse retângulo verde e esse botãozinho aí. Você vai poder, ó, mexendo ele para cima ou para baixo, você vai ajustando do jeito que você quer. E aí eu fui brincar, porque a princípio eu queria fazer como eu fiz no primeiro layout mesmo, deixar um círculo, mas depois eu resolvi mudar. Eu quis colocar só o yet to no formato de círculo e o come ali embaixo para poder colocar a foto embaixo da frase. Tá aí então para você como é que eu fiz, né? Essas letras ficaram bem bonitinhas. O que é legal é porque eu peguei uma letra bem simples, né? Que ela fique gordinha, mas que ela fique bem detalhada, tá? Bem detalhada, ó. Que ela não tenha tanto detalhe, pra não dar tanto trabalho assim, sabe? Na silhuete. E isso aqui eu até posso usar num outro projeto. Ficar com essas letras aqui, posso escrever yet to come em outro lugar. Então, eu vou usar essa foto, é uma foto 10x15, tá? Tradicional. E vou usar uma coleção que, teoricamente, ela é feita para bebês. Mas eu vou aproveitar que essa coleção tá muito bonita e vou usar as estampas, tá bom? E falando sobre estampas, é uma das coisas que mudam muito conforme os anos vão passando, são as estampas e os desenhos dos papéis, né? Naquele projeto ali da minha gatinha, eu usava uma marca de papel que era bem popular na época. Eram papéis que eu comprava praticamente no atacado, porque eu fazia encomenda, né? Então, eles eram vendidos, era um valor bem acessível, assim, para fazer as encomendas. Não eram papéis feios, eram papéis bem legais. Mas quando eu comecei, só existiam duas marcas que faziam, vamos dizer, 4 marcas que faziam papéis para scrapbook, né? Só que os papéis para scrapbook não eram feitos em formato, não eram muito feitos em formatos de coleção, a não ser a Toque Crie, sabe? Que ela fazia, assim, coleções. E hoje, né, com a ascensão do scrapbook, uma leve ascensão do scrapbook, a partir de 2019, a gente começou a ter mais marcas produzindo papéis, coleções, e a gente encontra uma maior variedade hoje nos estilos de papéis também. O que permite com que a gente mude também o nosso estilo, porque a gente tem mais opções para a gente se identificar. No caso ali, peguei um papel da cor da gatinha, eu peguei papéis azuis, porque eu sempre fui apaixonada por azul, né? E aqueles 2 papéis lá que eu usei, eles compuseram 2 estampas diferentes, mas na hora de usar os die cuts não combinavam nada. Então, isso também interfere muito no layout final, sabe? Nesse aqui, por exemplo, não vou usar nem muito papel. Eu mostrei o bloco, mas no final vocês vão ver que eu só usei uma estampa para fazer um tapetinho e mais nada. Na verdade, o astro aí, o foco principal da minha página vai ser esse shaker box aí imenso que eu tô fazendo com as letras, que foi exatamente o mesmo que eu fiz, né, no primeiro layout. Esse aí, o importante quando a gente vai fazer um shaker box é não deixar nenhum espaço para que vaze ou a lantejola ou as miçangas, né? Então, a gente tem que colocar bem juntinho mesmo uma fita da outra. Você vai percebendo que eu fiz alguns recortes, tem alguns ali detalhes com a fita, que eu fui preenchendo os espaços para não ficar nenhum cantinho vazado, porque, gente, a pior coisa que tem é a gente pegar um álbum e depois ver que que tá caindo lantejola dele, tá caindo miçanga dele. Nossa, que aflição.
E aí, depois que eu fiz a casinha ali, né, o shaker box, preenchi com a fita, e aí eu preenchi a parte de baixo, pra quê? Porque senão só a parte de cima ia ficar alta, né? Tive que preencher ali também com a fita na parte de baixo. E aí eu vou passar um talco, né, ao redor aí da fita pra não ficar grudando lantejola, né, ficar presa ali. Muitos elementos também mudam, sabe? Conforme os anos vão passando, a gente vive algumas estações, vamos dizer assim. Tem época, quando eu comecei, eu lembro que a gente usava muitos bichinhos, então tinha a fase da lhama, a fase, sei lá, do unicórnio. E aí, conforme foi passando os anos, isso foi ficando um pouquinho de lado. Eu acho que vai chegar uma hora que vai voltar, como tudo, né? Como tudo nas artes, na moda, acaba voltando. E eu até que era um pouco desses bichinhos, mas sabe o que mais eu acho que eu gostava? É por conta que eu tinha a Laís pequenininha. Então, isso também interferia bastante no scrap que eu fazia, sabe? Então, conforme eu fui envelhecendo e ela foi crescendo, as páginas também foram amadurecendo. Então, coisas mais infantis que eu usava, eu fui deixando de usar e fui usando cores mais neutras, né? Ou mais florais, né? Para poder utilizar mais técnicas do jeito que eu gosto. Outra coisa que a gente vai percebendo conforme vai passando os anos, né? Que a gente vai fazendo scrap, é que às vezes alguma estampa que você gostava, você vai olhar e você comprou, você vai olhar e não vai mais se conectar com aquilo, sabe? Por isso que a gente fala que quando você compra papel, melhor do que guardar é já usar e fazer o projeto com ela, porque pode ser que daqui a um tempinho você vá olhar para esse papel e não vai ver mais sentido algum, não vai mais gostar às vezes das cores, da textura, de nada do que tem ali, às vezes nem dos recortes. Então, por isso que não é legal ficar comprando muito material e não utilizar, sabe? E importantíssimo não ter dó de usar material. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito dessa máquina aí. Na verdade, não é da máquina, é da técnica em si, que são os recortes com as faquinhas. E essa faquinha que eu tô usando, essa cor de rosa, elas são faquinhas que eu comprei da Loura by Loura. E elas, gente, não recortam no papel 180. Não tem jeito. Já fiz milhares de testes e não corta vegetal 180 também. Então, para as faquinhas saírem, cortarem bem, eu tive que usar o papel 120 gramas. As outras, aquelas cinzas assim, as faquinhas, né, tradicionais, elas cortam papel 180. Porém, essa cor de rosinha aí, não. Fiquei muito triste. Vocês estão vendo agora que eu tô passando carimbeira, né, em algumas das folhagens, que é uma das coisas que eu gosto de fazer no scrapbook, conforme eu já venho falando para vocês, né, que é essa parte de mais manual da coisa, né, sem ser só o recorte cola. Eu gosto dessa parte da criação também, da construção dos enfeites. Então, eu tô aí botando alguma corzinha em algumas dessas folhagens que eu recortei e vou deixar também umas em branco. E falando em faquinhas de corte, é uma das coisas que eu quase não usava antigamente. Por quê? Primeiro porque a minha ferramenta, né, a máquina em si, ficava guardada dentro de uma caixa, num armário, então toda vez que eu pensava em usar faquinha de corte, eu pensava no trabalho que ia me dar, né, para tirar a ferramenta da caixa. E também porque as faquinhas não eram acessíveis. A gente pagava muito caro numas faquinhas que só haviam as importadas, e hoje a situação já é um pouco diferente, a gente consegue, né, num preço mais acessível, e é um recurso muito legal para quem não tem habilidade para trabalhar com software, né? Inclusive, gente, esse vazado que eu fiz com as letras, é bem possível fazer imprimindo as letras na impressora, na folha de sulfite. Você passa, né, o desenho para risca ali, né, no papel, e você pode fazer o vazado com o estilete. Então, escolhe uma fonte ou uma palavra, né, para começar, que seja um pouco mais curta, que seja mais fácil de recortar, né, de usar o estilete, e você consegue fazer da mesma maneira, sem precisar mexer no estúdio, tá?
Eu tô usando no vídeo a Distress Ink. Essa Distress que eu tenho é a primeira que eu comprei na vida, eu uso até agora. Ou seja, ela tem 13 anos de idade e eu uso, e eu acho que agora ela tá assim, de uns anos pra cá, ela tá ficando cada vez mais num tom mais lindo, sabe? Porque não é um marrom escuro, ela tá num marrom bem clarinho, que é assim, meu tom preferido. Inclusive, vou usar pra fazer um esfumado com esse stencil, que tem umas bolinhas micro, sabe? Bem pequenininha. E aí, quando tira, olha o efeito que dá. São pontinhos, assim, eu achei muito fofinho. E aí, eu uso a carimbeira para fazer esse efeito. E depois eu vou fazer as margens ali, eu tô usando a lapiseira para poder demarcar, né, onde vai ser essa minha margem. Por quê? Porque eu ainda não sabia que tipo de técnica que eu ia utilizar na margem. Se eu ia costurar, se eu ia bordar, se eu ia carimbar. Então, para não ficar parada, eu falei, vou riscar e deixa aí que eu vou decidir daqui a pouco. E aí eu resolvi colocar então o centro ali do O, e esse é o truque que a gente usa. Coloca a letrinha, a, a parte exterior, aí você coloca o miolinho, cola, né? E aí tira a letra, ele vai ficar bem posicionado certinho. Tá vendo que no final eu usei só a estampa mesmo ali atrás da foto, né? E aí eu fui olhar então no meu layout o que que eu tinha utilizado, como que eu tinha utilizado os recortes. E aí eu resolvi, ao invés de colocar como no anterior, né, eu praticamente envolvi a foto em die cuts, eu resolvi usar só 2 pontos. Então, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da foto, já que a foto está centralizada, né? Então, foi uma das coisas que eu resolvi manter do primeiro layout. Isso também é uma coisa que eu mudei ao longo dos anos, sabe? Eu sempre achava que o layout tinha que ter milhares de fotos. E agora eu acho que uma foto pode traduzir muito o que a gente quer passar, sabe? Eu acho que a página de scrap, ela é a síntese ali do momento que você quer recordar. Então, eu acho que uma foto também é super válido hoje em dia. Foi um paradigma aí que eu mudei, né, a minha visão ao longo do tempo fazendo scrapbook. E se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, deixa aí uma curtida para mim, comenta como que você mudou o seu scrapbook ao longo dos anos. Você era uma pessoa mais colorida e ficou uma pessoa mais preto e branco, ou você era uma pessoa como eu, que era uma pessoa super busy, quer dizer, enchia a página de coisa e hoje você acha que menos é mais? Eu quero saber, coloca aí para mim nos comentários e não esquece de compartilhar o vídeo com alguém que gosta de scrapbook assim como eu e você. E agora, para dar um realce nessas letras, no layout anterior eu fiz uma falsa costura, fiz várias furações ao redor das letras e ainda contornei com caneta branca. Dessa vez eu vou utilizar as dedeiras de cerdas, que dá um efeito diferente da dedeira de espuma, porque a espuma, ela absorve mais pigmento, então ela deixa bem mais forte, né, ali o resultado de você passar a esponja. E a dedeira de cerdas, ela deixa muito mais suave, então eu vou fazer um leve esfumado ali em volta das letras e vai dar esse brilhinho bem delicado nas letras. Eu acho que fica tão bonitinho, gente, tão mais delicado. E vou usar agora um Rubon, que nada mais é do que um decalque. Sabe o decalque de antigamente? Pois é, a gente chama de Rubon. E eu tinha esse aí, ó, que estava fechado. Ele vem com esse palitinho de sorvete pra gente fazer o decalque, mas que, não sei se o meu por estar há muito tempo ali parado, porque esse foi um dos decalques, um dos Rubons que eu trouxe da África. Então, ele ficou muito tempo parado. Não funcionou muito com o palito, eu acabei usando o boleador. Deu certinho, gente, ficou muito legal. Vou finalizar, então, a minha página com os dots, que é uma coisa também que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Quando eu descobri os dots, eu não consigo mais fazer layout sem eles. E não só exatamente esses enamel dots, pode ser qualquer pontinho, ou aqueles que imitam água, ou até meia pérola, dependendo do layout, mas
preciso finalizar com essas bolinhas que dão um outro charme para o layout. Tem duas coisas que eu gosto de finalizar e que eu aprendi ao longo do tempo que não estão naquele outro layout, que são esses dots e os respingos de tinta. Eles dão uma outra profundidade ali pro layout, principalmente quando a gente coloca elas ali em determinados pontos que a gente quer chamar atenção. E principalmente ali também, onde são os espaços em branco. E depois, finalmente, gente, eu decidi como que eu queria fazer essa margem. Como o layout tá bem clean, eu decidi que eu ia usar uma estabilo mesmo, de ponta bem fininha, marrom, e só ia contornar as linhas que eu havia desenhado. E eu acho que fechou assim, sabe? Não precisava mais de mais nada, porque o ponto central ali, o ponto focal é o shaker box das letras, então não precisa ter mais nada, concorda? E aí eu quero saber então a sua opinião. Você vai ver aí um layout do ladinho do outro. Me conta nos comentários o que você achou dessa mudança, qual layout você prefere, se esse vídeo te ajudou a aprender alguma técnica nova, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!